Sim, existem muitos, né? Mas os principais, o USB simples, ele é fantástico, né? Tem até a zoeira, né, que o pessoal fala que você escuta bastante que o pendrive ele é a cocaína do viciado digital, né? O cara não pode ver um pendrive que ele fica louco. Sabe por quê? É interessante, né? Que o pendrive ele era um negócio caro, ainda é caro hoje, né? Então, a pessoa acha um pendrive, dá uma sensação de que ela ganhou, né? Tipo, nossa, um pendrive, que legal. Aí a curiosidade, né? Pô, que será? Será que tem fotos de pessoas nuas aqui? Será que tem senhas? O que será que tem? Ela espeta ali e aí as possibilidades são muitas. Então, o que você falou, tem aqui, né? Ferramentinha. Opa! Que é o USB Rubber Duck. O Rubber Duck, ele é da pessoal da Hack5, né? Quem não conhece, o Rubber Duck, ele não é um pendrive, ele é um dispositivo chamado de HIDS, né? Que é o Human Input Device. Basicamente, o que um pendrive faz? O pendrive, a hora que você espeta ele ali na máquina, né? Chegou lá, espetou, ele vai interfacear com a controladora. O controlador vai falar assim: opa, boa tarde, meu amigo, tudo bem? O que você veio fazer aqui? Ele vai falar assim: ah, maluco, eu sou um disco removível aqui e tenho 64 GB de capacidade. Pode me montar? Computador, opa, vamos lá, montei. Aí o que acontece? Na hora que você espeta o Rubber Duck, ele tem diversos firmwares, né? Isso que é muito legal. Os firmwares dele têm de várias funções diferentes, mas basicamente ele não é um dispositivo de storage, ele é um teclado. Então, quando você espeta no computador, ele já se é identificado como se fosse um teclado. Por que isso? Que as interfaces de human input, mouse e teclado, elas são consideradas confiáveis pelos drivers dos sistemas operacionais. Então, você espetou, ele vai começar a digitar as instruções. Então, o RubberDuck, você vai criar um script, ele tem uma própria linguagem de codificação dele ali, e você vai criar o script que, por exemplo, ó, uma forma de vetor usando o RubberDuck. Escreveu o RubberDuck. O problema é que o RubberDuck no Brasil é caro. Então ninguém vai Sim. espalhar 200 RubberDuck. Como eu uso o RubberDuck? Você pega aqui, ó, coloca um elastiquinho, aí você deixa ele aqui, aí você puxa ele, espeta e puxa. Então a máquina está desbloqueada, o usuário ali saiu para bater um papo. Você está andando ali pelo escritório, você vai ali, espeta. A hora que ele for reconhecido, que é muito rápido, né? Fez ali o blá blá blá, ele vai começar a escrever, por exemplo, posso codificar aqui a instrução para ele escrever um PowerShell. Esse PowerShell faz o download ou escreve ali um binário em hexa, converte e adiciona esse camaradinho aí mesmo, RubberDuck Deluxe. Ele é sensacional. E ele escreve ali e executa uma instrução. Então, por exemplo, ele tem um firmware dele, que é o chamado Big Duck, que é muito legal, que você pode, inclusive, ele tem um cartãozinho micro SD de 128 MB aqui dentro. Então você monta ele, além da ferramenta lá, seu RIDS, que vai codificar ali os comandos, ele monta também um storagezinho pequeno para que você possa copiar alguma informação da máquina. Então ele é muito, muito interessante, que as possibilidades são muitas. Então, se o cara tiver tempo ali, ele faz muita coisa. E o outro que todo mundo aí já conhece, é fã, curte pra caramba, é esse carinha aqui, né? Esse camaradinha que é o Raspberry Pi, que é um mini computadorzinho. Esse aqui, o poder de o processamento dele, né? 1 GHz. Se eu não me engano, acho que esse daqui já é o de 1 GB de memória, não me lembro. Mas basicamente esse daqui eu uso como servidor para minhas ferramentas, né? Muita gente me pergunta assim: ah, você usa Metasploit, você usa Kali Linux, você usa blá blá blá. Não, eu nunca utilizei Kali Linux, Metasploit em nenhum assessment durante minha vida profissional, por quê? Eu particularmente não simpatizo com as funcionalidades, né? Então eu prefiro desenvolver as minhas próprias ferramentas. Então as ferramentas que eu utilizo aí nos meus assessments são ferramentas que eu desenvolvi.
porque eu tenho mais confiança, né? Eu sei que não vai ter nenhum resultado anômalo ali, eu sei que ninguém colocou um trojan, que é muito comum, né? O pessoal sai baixando ferramentinha aí na internet, e às vezes o camarada esconde aí um trojan, esconde aí uma backdoor, um keylogger, para poder ganhar acesso. Então, você fica rodando coisa esquisita na rede dos seus clientes, aí você pode se dar mal. Tem muita coisa legal no Metasploit? Tem muita coisa legal no Metasploit, o Meterpreter é show de bola, mas, como eu falei, eu desenvolvi o meu próprio framework, então é algo que eu incentivo as pessoas que querem, de fato, seguir profissionalmente na área de segurança ofensiva, terem a habilidade de desenvolver o próprio framework de ataque, né? Então, poxa, eu quero encodar ali minha ferramenta para que o antivírus não detecte. Pô, então vai lá, aprende a desenvolver os mecanismos de bypass, aprende como que você faz um polimorfismo ali no seu código, aprende como que você vai ofuscar as suas variáveis. Você precisa ter um conhecimento muito grande. Principalmente, quem me ajudou muito em desenvolver a ferramenta ideal foi as ferramentas de antivírus. Por quê? As ferramentas de antivírus mais modernas, uma de mercado aí dos russos, né? Não vou falar nome, quiser nome paga eu. Então, tem os russos ali que tem uma ferramenta muito legal. Ele dá um score de risco para os binários, né? Então, pense que eu tenho minha backdoor, eu fico ali analisando e vou vendo, por exemplo, quais funções têm um risco maior, quais funções têm um risco menor. Então, eu criei uma sandbox minha aqui, onde eu comprei. Uma dica para quem quiser montar uma sandbox em casa: você compra no eBay licença single de antivírus para rodar em Linux. Tem uma galera da China lá vendendo licença de 1 ano aí, baratinha. Então você compra ali, você instala no seu servidorzinho Linux, aí você instala lá um Kaspersky, um Node 32, você instala um Avast, instala enfim, qualquer outro aí que você quiser de Linux, e faz um scriptzinho aí, Shell Script, PHP, se quiser uma frescurinha gráfica, para te ajudar a que você fique o mais indetectável possível. Imagina, você teve todo o trabalho, foi lá, achou o alvo, bateu aquele papo com o cara, ganhou a amizade dele, mandou tua backdoor ali no e-mail, o antivírus do cara apitou e não deixou ele executar. Poxa, aí é demais. Então você tem que ter a garantia de que, a hora que chegar lá no endpoint, você não vai se preocupar com isso. Então é um trabalho constante de estudo que requer, inclusive, um aprimoramento técnico, né? Não é só blá blá blá, você ser bom. Então quer dizer que eu vou chegar lá, eu vou meter o louco e vou ter sucesso. Não, você precisa ter o conhecimento técnico apurado para que você desenvolva a sua ferramenta, para que você tenha controle da sua ferramenta e o desenvolvimento da habilidade de comunicação, a habilidade ali de influenciar. E o benefício de você ter desenvolvido sua própria ferramenta, nesse ponto técnico, é grande, porque você não depende de ninguém, porque, poxa, eu tenho ali um scriptzinho ali do Venom, né, MS Venom, ou outros ali, mas, poxa, muitos deles são detectáveis e você fica refém de utilizar um payload que está lá dentro do Metasploit. Não, cara, eu quero usar na minha ferramenta. Pô, eu vou ter que aprender um pouquinho aí de assembly? Vai ter que aprender assembly. Por quê? Você tem que aprender como o debugger encontra as coisas na sua ferramenta, porque o antivírus, em muitos casos, ele vai fazer um debugging ali. Então você precisa entender o seguinte: como que eu evito situações de risco para que minha ferramenta fique... Então você vai desenvolvendo isso e isso vai se tornando uma habilidade cada vez maior. Então, Tamborim, é o seguinte, só vou passar aqui para o pessoal duas coisas relacionadas à ferramenta, tá? O Tamborim falou sobre o pendrive, eu mostrei o site, mas além do site, deixa eu ver se o pessoal está me olhando aqui, além do site, a gente tocou no assunto do Ricardo Longato, da DSEC, ele tem um vídeo que ele adapta esse pendrive no mouse, e aí ele utiliza o mouse como ferramenta, já camuflada ali, não é mais um pendrive, é algo que todo mundo vai utilizar, então você só tem que colocar no lugar e na hora certa. O pessoal vai estar achando que o mouse está com defeito, mas ela já executou o script que era para se executar.
E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês, o Tamborim falou sobre Raspberry. O nosso canal, ele tem uma série sobre Raspberry. Eu mostro aqui, falo várias coisas que dá para se fazer com o Raspberry, que é um computador de $35, né? Agora teve uma versão agora de $10, com Wi-Fi, com Bluetooth, e o Longato também, ele tem um vídeo que mostra utilizando ele como vetor de ataque. Então, só para vocês terem uma noção de ferramentas que você encontra no Mercado Livre. O USB é mais caro, mas o Raspberry você consegue no Mercado Livre até por R$170. E conteúdo, os sites, os canais já têm trazido esse tipo de conteúdo do Raspberry, não só a Faciltech, como o Projeto Root também tem ótimos vídeos referenciando o Raspberry. Outra ferramenta também que é muito, muito interessante, que você consegue importar, né? Porque no Brasil você não acha, é um camaradinha desse aqui, ó. Isso aqui, você tá vendo, ó? Isso aqui é uma entradinha USB. Então você vai, espeta no USB da máquina, aí você pega o teclado do cara, espeta aqui. Isso aqui é um keylogger em hardware. Então, como funciona o keylogger em hardware? Você não precisa instalar nada na máquina, você não precisa se preocupar. Então, não tem detecção, ou seja, ele é zero detecção. Nenhum endpoint tem a capacidade de identificar um keylogger físico. Então, basicamente, ele tem ali um disquinho de armazenamento ali de 128 MB. 128 MB armazena texto pra caramba. Então, tudo que a pessoa digitar, ele vai gravar como um keylogger de software faria. Aí tem modelos mais avançados que, inclusive, você pode configurar ele para ele se conectar numa rede wireless e enviar, por exemplo, para e-mail todo dia o arquivo de texto. Ou então você deixa lá uma semana gerando log na máquina do cara, um belo dia você passa lá depois e retira e leva embora, né? Isso vai depender de como é feita a investida. Então, por exemplo, se eu estou atuando em um assessment onde eu tenho acesso físico, eu vou lá à noite, espeto isso aqui, espero o cara sair, deixo lá e depois pego e vou ter aí senha dele, tudo que ele digitou, enfim, tem essas possibilidades. E outras tantas, por exemplo, tem a questão das câmeras espiãs, né, que você pode colocar, tem câmerazinha que é formato de botão, tem os óculos, né, que são os óculos para gravar também, que são muito legais, porque ele é um óculos normal, você tem um botãozinho aqui, ele tem uma câmera embutida. Você começa a gravar, então você vai gravar todo o seu ponto de vista ali. Então é muito útil nas investidas, ou que você está mapeando, você está conversando com alguém. Então é uma ferramenta muito legal. Assim, já teve gente que colocou PSP em rede. Você tem uns vídeos muito interessantes. Tem um case muito legal que o pessoal mostrou na DEFCON em 2007. Isso, 2007. 2007 eu estava na DEFCON, foi quando surgiu os primeiros iPhones, né? O iPhone versão 1.0, 1.1. Então todo mundo... E os caras fizeram um ataque de engenharia social usando o iPhone que foi sensacional. O que eles fizeram? Eles não estavam conseguindo acesso na rede da empresa, tá? O que eles fizeram? Eles compraram um iPhone, desenvolveram um script para dentro do iPhone e mandaram esse iPhone de presente para a empresa. O cara recebeu o iPhone, abriu, conectou na rede da empresa, e esse iPhone estava ali com uma shell reversa. Então o cara pegou, assim que ele se conectou na rede da empresa, eles se conectaram no iPhone do cara e fizeram toda a invasão. Então é um negócio totalmente criativo, né? E é muito legal porque esses gadgetzinhos para ataque de engenharia social são muito legais. Está no Hack5 lá, tem o Wi-Fi Pineapple, né? O Wi-Fi Pineapple, que você sobe uma rede wireless Rogue lá para capturar. Então você faz o portalzinho lá clonado de usuário e senha para roubar a credencial. Você faz o sniffing, né? Faz o HTTPS split lá para sniffar comunicações que acontecem dentro da sessão HTTPS, enfim, as possibilidades são muitas, tem muita ferramenta legal. Então, basicamente, o seu kitzinho espião aí tem que ter essas coisinhas.